que é que os nossos pais e professores podiam ter feito diferente para hoje nós não termos estas crenças na nossa cabeça? Há tanta informação na nossa cabeça que nós vivemos nesta espiral depois de insatisfação, de comparação. Então vem muito de comparações, vozes internas, crenças que nós temos de infância. Porque isto depois são os problemas que nós chamamos de problemas de, lá está, de primeiro mundo, não é? Eu não estou numa faixa de gás, eu não... O que é que se passa comigo? Nós estamos nesta era em que tudo abunda por um lado, mas também escasseia por outro. Portanto, nós estamos muito nesta fase de polarizações em tudo. Nós estamos sempre aqui a cultura da escassez, achei super relatable. Nenhuma mudança se faz só de leituras e só de pensamentos. Tu precisas de ação, tu precisas de ação concreta e precisas de muitas ações, pequenas ações, para teres realmente uma mudança sustentável. Quais é que são os teus 5 maiores sonhos? Quais é que são os teus 5 maiores objetivos? Quais é que são os teus 5 valores principais? O que é que não é negociável para ti? E tu podes lá estar num trabalho que tu detestas e tu me dizes, mas não é negociável para mim a liberdade e a autonomia que eu consegui ao sair de casa dos meus pais. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar de um tema que eu tenho a certeza absoluta que vocês já sentiram. Sabem aquelas vozinhas interiores que estão sempre a dizer que tu não és capaz, não és boa o suficiente, não vais por aí, que essa oportunidade não é para ti. Isto tem um nome, chama-se Síndrome do Impostor. Mais propriamente, Síndrome da Impostora, que a convidada de hoje é a Filipa Jardim da Silva, que é uma psicóloga clínica e lançou agora este livro, precisamente a falar deste tema, que eu acho que é um tema muito comum a várias gerações, mas agora nesta altura em que nós estamos a entrar em novos trabalhos, descobrir-nos também enquanto pessoas, é muito mais comum isto acontecer. Por isso nós vamos debater um bocadinho este tema nesta conversa, perceber de que forma é que podemos contrariar isto também hoje em dia, para não estarmos a perder oportunidades que possam, e muito provavelmente até são para nós, e apagarmos um bocadinho esta voz interior que nos quer constantemente deitar abaixo. Portanto, eu espero muito que vocês gostem desta conversa. Não é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume. Mas este tema, e estávamos a falar também agora há pouco, que eu acho que na minha geração nós já estamos a ter mais consciência disto, mas é um processo de nós nos estarmos constantemente a autossabotar. Pode ser por aqui a definição de síndrome de impostor ou não? Pode ser por aí. É muito esta vozinha dentro da nossa cabeça, esta vozinha repetitiva, às vezes um bocado irritante, que nos diz sempre: tu não és capaz, tu não és suficientemente boa, tu poderias fazer diferente, olha para aquela pessoa, não estás a conseguir chegar ali, já devias ter chegado ali. Portanto, é esta voz. Imagina, é como tu há uns meses atrás não eras capaz de correr nem 5 km e agora fazes uma maratona com uma mochila cheia de pedras às costas, chegas ao fim, acabaste e dizes: o vento estava a meu favor, foi sorte. Estás sempre a te tirar o teu mérito, o teu valor, a sempre a te colocar em causa, e de repente aquilo que há uns meses atrás era um feito incrível e um objetivo para ti, no momento em que tu concretizas, acabou, deixou de ser e até já o desvalorizas. Portanto, nós estamos aqui um bocadinho nesta questão também disto do próximo sonho. De nunca aproveitar o momento presente, de queremos sempre mais, e quando lá chegamos também não paramos para apreciar aquilo que está a acontecer. Muito. Mas porquê é que isto acontece? A nossa sociedade respira isto, não é? Portanto, nós estamos nesta era em que tudo abunda por um lado, mas também escasseia por outro. Portanto, nós estamos muito nesta fase de polarizações em tudo, em todas as dimensões, em todas as áreas da nossa vida. Tu falaste de síndrome, não, o que é que tu disseste da escassez? Da escassez e da abundância, não é? Portanto, nós estamos sempre aqui a cultura da escassez, que tu falaste isto num podcast, eu achei super relatable. É porque, imagina, nós vivemos nesta era, por um lado, de uma abundância em que tens tudo, tens tudo, desde o essencial, da água potável à segurança, a acordares numa casa confortável, numa cidade que não está em guerra, portanto tudo. E ainda assim, se tu quiseres ser mesmo franca, quais é que são os primeiros pensamentos que habitualmente tu tens quando despertas, antes ainda de te levantares da cama? Às vezes são coisas como: bolas, esqueci-me de pôr a máquina a lavar, ou não acordei à primeira com o despertador, assim já não vou correr 5 km, vou correr 3. Ou deixei uma roupa que afinal não se vai ajustar à meteorologia de hoje.
E depois abres o Instagram e esta já está a fazer isto e aquela está a fazer aquilo. Já estás a falhar, ainda nem despertaste para o dia. Portanto, já podias ter feito diferente. Vais tomar banho e em vez de estares ali naquele contexto sensorial da água a correr, porque as pessoas depois pensam, isto estar conectado, está bem. Não, basta eu tomar banho, por exemplo, e estar onde eu estou. Ou seja, a minha mente acompanhar o meu corpo e eu dar conta qual é que é a temperatura da água, qual é que é o cheiro do gel de banho, qual é que é a textura do shampoo, em vez de estar a fazer esta to-do list daquilo que eu ainda não fiz, mas tenho que fazer. Depois é este verbo, eu tenho que chegar a horas, eu tenho que cumprir com objetivos. Não é uma coisa que de repente eu queira. E isto faz toda a diferença, estes verbos que nós vamos conjugando no dia a dia. E, por exemplo, trocar o tenho e o devo por eu quero é importante para mim chegar a horas, porque tem a ver com os meus valores. É importante para mim acabar este relatório hoje, porque eu tenho este brio e isto é uma coisa que eu valorizo, a minha palavra que eu dei a esta outra pessoa. Aqui eu vou-me conseguir dar mérito. Quando eu digo eu tenho que, no segundo a seguir de eu ter conseguido, eu vou dar mérito a quem? Porque se calhar muitas vezes o tenho que é porque tenho porque outra pessoa, ou tenho de agradar outra pessoa, ou tenho de. E isso esvazia-me o mérito, isso esvazia-me completamente o mérito. Por isso é que nós, lá está, vivemos nesta polarização absoluta em que temos muitas coisas, estamos hiperconectados, hiperestimulados, mas ao mesmo tempo a quantidade de pessoas que param e se sentem sozinhas, estão conectadas ao mundo, mas sentem-se sozinhas, estão com o mundo na palma da mão e não saem de onde estão, sentem que nada lhes chega. O número de pessoas que entram num consultório de um psicólogo em 2025 a dizer ajude-me a perceber porque é que eu me sinto terrivelmente mal, profundamente triste ou profundamente ansiosa ou ansioso, parece-me que ando a ter ataques de pânico porque eu tenho a vida perfeita. Eu não tenho razão. Isso ainda é mais frustrante. Isto ainda é mais frustrante. Porque isto depois são os problemas que nós chamamos problemas de. Lá está, de primeiro mundo, não é? Eu não estou numa faixa de gás. O que é que se passa comigo? A verdade depois é esta: é que há tanta informação na nossa cabeça que nós vivemos nesta espiral depois de insatisfação, de comparação. Então vem muito de comparações, vozes internas, crenças que nós temos de infância. Ou seja, voltando atrás, isto começa tudo quando nós estamos a crescer. O que é que os nossos pais e professores podiam ter feito diferente para hoje nós não termos estas crenças na nossa cabeça? Podiam ter feito, e era exatamente o mesmo que os professores dos meus filhos podem ainda fazer, porque as coisas continuam em 2025. Todo o paradigma educativo, para além do social, assenta na comparação, se tu pensares bem. As notas. As notas, e as notas, como é que as notas são dadas? As notas são dadas de forma também comparativa. Como é que tu desempatas 3 ou 4 alunos, um que vais dar 5 e outros vais dar 4 mais? É por comparação, os quadros de mérito. E aqui o tema não se trata de diabolizar isso, mas de flexibilizar. Ou seja, ainda bem que tu tens excelentes notas e tu deves ser premiada quando tens, mas a questão, por um lado, é que existem vários tipos de inteligência e, portanto, a escola deve ser um espaço onde vai premiar todo o tipo de inteligências. A pessoa que dança muito bem, a pessoa que é muito solidária com o outro e que tem um repertório, lá está, de empatia, de solidariedade excepcional, aquele que é ótimo com números e com matemática, mas aquele que também é muito bom no teatro, na ginástica. Quando nós premiamos todo o tipo de inteligências, não há inteligências de primária nem de segunda. Então isto é uma coisa que os professores e os pais podem fazer ainda hoje de forma diferente. Depois a questão da comparação claramente é diferente de inspiração. E uma coisa é eu te dizer, olha Mariana, olha para esta tua colega, senta-te ao pé dela, pergunta-lhe como é que ela faz, aprendam uma com a outra e ela também que te pergunte como é que tu fazes naquilo em que tu és melhor. Mas hoje em dia ainda o que é que acontece? Imagina, um aluno que está no 5º ano, tem 10, 11 anos, começa a descer a pique nas notas de matemática ou de português e é excepcional no piano. Os pais retiram-no do piano e colocam-no em explicações de matemática ou de português. Portanto, aquilo em que tu és excepcional não é investido. Aquilo em que tu és menos boa vai-te ser cobrado. Isto faz parte do problema. E depois esta questão do foco no resultado e não no processo. Portanto, vale tudo para tu teres um 5. E como é que foi o processo de aprendizagem? Será até que vale copiar, vale tudo, ir às explicações da última da hora, colar. Será que tu aprendeste ou será que tu memorizaste? E depois vamos aí, o que é que tu aprendeste? Ou seja, se nós pensarmos em 2025, à data de hoje, sem menosprezar nenhum conhecimento, mas à data de hoje, o que é mais importante para uma criança, para um adolescente, para um adulto? É saber o nome de todos os rios de Portugal e de todas as capitais do mundo,
ou conseguir resistir à frustração e ter empatia. Se nós tivéssemos que escolher competências, o que é que vinha em primeiro lugar como sendo mais adaptativo? E tu rapidamente percebes que tudo o que são competências emocionais, pessoais, à data de hoje ainda escasseiam. Só aprendemos depois quando batemos com a cabeça na parede em adultos. Então tu cresces enquanto pessoa a aprender a fazer, a aprender a dizer, a ter, mas tu não aprendes a sentir, que é aquilo que tu és desde o momento número 1. Ou seja, um bebê sai da barriga da mãe e tudo aquilo que ele é uma esponja sensorial. Ele sente. Quer dizer, desde o primeiro minuto ele não fala e já sente. Então nós a partir tudo que nos acontece até aos 7 anos fica realmente como se fosse um tronco de uma árvore. Vai ser aqui o nosso tronco principal da nossa árvore e todas estas experiências contam. Então quando nós reforçamos a comparação e não a cooperação, quando nós reforçamos só esta excelência e não o ser suficiente em algumas coisas, ainda bem que és suficiente em umas coisas e ótima e excelente noutras, quando nós pontuamos, lá está mais o resultado do que o processo. Tudo isto são sementes que nos vão ficando. Portanto, a hipercrítica, a exigência, e a verdade é que nós continuamos numa sociedade que é muito exigente. Aquilo, por exemplo, tens um excelente, não fazes mais que a tua obrigação. Exatamente. Este discurso Exatamente. Nunca é suficiente. E repara, eu lembro o meu filho mais velho, tenho 2 rapazes, e o mais velho, que está agora com 6 anos e meio, ele deixou a Xuxa pai com 4 anos e meio. E eu lembro-me que isto foi um tema. Nós andávamos na rua e a partir para aí dos 3 anos, imensa gente metia-se connosco. E era sempre com o mesmo discurso de um menino tão grande com uma Xuxa de bebê. E ele fazia sempre a mesma coisa, de xuxava e dizia, a Xuxa é minha. E depois vinha assim muito triste para o meu pé e eu dizia-lhe, Vicente, olha, se calhar esta pessoa está triste porque quando te vê com a Xuxa lembra-se que não teve a Xuxa o tempo que queria, ou que se calhar na altura nem havia a Xuxa e não teve Xuxa. Mas olha, a pessoa basicamente aquilo que está-te a dizer não diz nada sobre ti, diz sobre ela. Mas isto é uma invasão crítica. Portanto, tu não conheces uma criança de lado nenhum. Mas sentes-te no direito de fazer um comentário. Sentes-te no direito. Qual é que foi o argumento na creche para ele deixar as fraldas? Queres ser um menino crescido ou um bebê? Não é? Com 3 anos, não é? Queres ser um menino crescido ou um bebê? Se ainda usas fralda, vais ser um bebê. E tu pensas, tens 3 anos, qual é que é a urgência? Sabes? E o que eu sinto, Mariana, é que desde o primeiro momento há um contrarrelógio para tudo. Há um contrarrelógio para mim desde o momento em que eu acordo, se eu me deixar levar para me arranjar, para sair de casa, para ser bem sucedida, para ter X mil seguidores, para ter X clientes. Há um contrarrelógio para os meus filhos desde o momento em que eles nasceram, de quando é que vão deixar a fralda, de dia, de noite, deixar a Xuxa, aprender a desenhar, aprender a ler, aprender. E aquilo que para mim devia ser um processo mais fluido é sempre pesado e torna-se pesado por esta exigência. Mas isto já está tão enraizado em nós enquanto sociedade que quando eu penso, por exemplo, hoje em dia ainda não penso em ser mãe, nem lá perto, mas quando eu penso nisto da maternidade assusta-me, porque eu comecei a fazer terapia há relativamente pouco tempo e descobri que fiquei a par, que tenho muitos traumas da minha infância que eu nem sequer sabia. Quem não? Pronto, mas que eu nem sequer sabia que lá estavam, e que depois eu começo a desconstruir aquilo, e tem coisas que me disseram que na altura são super inofensivas, ninguém quis dizer com mal, mas parece que ficam ali tipo gravados em pedra. Claro. Por exemplo, tenho uma má relação com a comida, com o meu corpo, andei na ginástica, toda essa pressão acabou por desenvolver isso, e muitas coisas que me diziam de forma inofensiva criaram todo este meu problema hoje em dia. Isto assusta-me. Como é que eu vou ser capaz de ser mãe sabendo que qualquer coisinha que eu diga e imagina, tu, Filipe, és psicóloga, estás a dizer esse discurso com o teu filho, não é? Aquilo que ela está a dizer é um reflexo da pessoa e não teu. Ou seja, estás a dizer esse discurso. Mas ele vai ter traumas. Claro que sim, mas se calhar já são mais trabalhados. Não sei, fico com medo, percebes? Olha, eu percebo perfeitamente aquilo que eu me apaziguei, e também é um trabalho. É um trabalho, porque lá está, abre parênteses, psicólogo que é bom psicólogo também faz a sua terapia. Claro. São pessoas. Somos pessoas, e isso foi outro nível de pressão que eu senti, sabes, quando engravidei do meu primeiro filho, de o teu filho nunca vai fazer birras, porque tu és psicóloga. E de repente faz a primeira birra e tu sentes-te uma porcaria. Não é? Só que eu sou pessoa, a questão é exatamente essa. E uma das coisas que me tenho muito tranquilizado é: todos nós temos feridas, se quisermos chamar assim, todos nós temos traumas, temos feridas que vão existindo em vários momentos da nossa vida.
E a questão é que recursos é que eu tenho, momento a momento, para lidar com essas feridas e com os desafios que a vida me vai oferecer. E eu olho para os meus filhos, e sobretudo para o mais crescido agora, com 6 anos e meio, e olho para ele e penso, eu só lhe quero dar uma boa mochila, a melhor mochila que eu possa dar, com as ferramentas que ele possa usar momento a momento. E ele já tem tido os seus desafios e eu quero lhe dar essas ferramentas. O que ele vai fazer com as ferramentas é também uma escolha dele. Eu quero tentar modelar essas boas escolhas e quero ajudá-lo, porque acho que é isso que nós podemos fazer enquanto pais, em qualquer altura, independentemente da nossa idade. É dar as ferramentas e deixá-lo viver. Exatamente. Mas vão existir feridas, mas vão existir traumas, mas vão existir quedas, vão existir desilusões. É impossível isso não acontecer. E a questão é isso que tu dizes, é que é tudo tão arbitrário. Sabes, eu fui operada quando era miúda, isto nem é uma coisa que eu costumo referir, mas estavas a falar, e é para tu veres o nível da arbitrariedade da vida. Fui operada quando tinha 5 anos ao pé chato, ao chamado pé chato, pé torto. E então aquilo, pronto, punhas uns parafusos e depois aos 7 retiravas. E até hoje, lá está, um dos temas que me ficou como uma ferida estrutural. E aqui está a prova de que tu podes ser uma excelente mãe e a coisa acontece e já aconteceu, tu já não podes fazer nada. E estava eu na consulta de avaliação com o médico ortopedista, com a minha mãe, portanto aos 7 anos, e ele diz-me, ok, então vai até ao final da sala e volta para trás para ver como é que está o andar, ando para um lado, para o outro, e ele depois diz-me assim, olha, o teu andar é de modelo. E, não, mentira, o que ele disse-me assim, pensa assim, já que nunca vais ter pernas de modelo, pelo menos andar tens. Escusado será dizer que isto foi destruidor para mim. Eu saí do consultório a chorar imenso, zangadíssima com a minha mãe, porque ela não me tinha defendido, e eu tive logo essa sensação. Reação. E agora tu perguntas-me, eu tenho 41, qual é que é a parte do meu corpo que até hoje me dá dores de cabeça na minha relação corporal? São as minhas pernas. Isto são coisas, repara, o que é que a minha mãe podia ter feito naquele momento? Ela não antevia isto. Era impossível antever. E depois vêm todas aquelas tuas camadas de olha, desculpa, mas nem sequer ligues a esta pessoa. Está lá, ficou. E só muito mais tarde, também em terapia, é que percebeste que estava é que ali. eu percebi, calma, está aqui. E repara, independentemente da terapia que tu possas fazer, isto é uma ferida no meu tronco. E eu só posso reconhecê-la e abraçá-la com generosidade e perceber em que momentos é que ela se vai ativar e perceber, lá está, que a minha voz, por exemplo, da impostora, provavelmente tem aqui um terreno fértil e eu só posso contrabalançar isto com conhecimento, com compaixão comigo própria, com esta informação. Agora, o que é que alguém poderia ter feito alguma coisa? Este médico podia ter tido outra conduta, mas não vamos viver num mundo utópico e perfeito. Portanto, nós todos vamos permanentemente sofrer estas feridas. E isto é tão simples como isto. Agora imagina, em 2025, com a banalização que nós estamos a ver de coisas, da agressividade, da falta de empatia, portanto, até às vezes passa a ser cool. Claro que isto te vulnerabiliza muito mais. Portanto, é óbvio que tu ficas com muito receio por nós todos. E o que é que nós podemos fazer? A nossa mochila de recursos. Portanto, que é o que é parte por terapia, por nos conhecermos melhor. Olha, tudo conta. Eu acho que aqui tudo conta, que é tu saís do piloto automático. Quando alguém me pergunta a primeira coisa, cuida da tua atenção. Tem consciência que essa é a nossa maior moeda de troca hoje em dia. Porque tu podes ter milhões de euros numa conta, se tu não tiveres atenção de qualidade e a seguir se não tiveres saúde, isso é a mesma coisa que nada. Portanto, protege a tua atenção. Quando acordas, não agarres logo no ecrã. Olha com consciência para aquilo que o ecrã te traz. Tenta fazer esta curadoria, lá está, mais fazer consciente. Mais limites daquilo que estás a consumir. Mais limites de tempo, de consumo, do que é que eu quero ouvir, do que é que eu quero encher os meus sentidos. E mesmo estas escolhas e tu tens partilhado muito a tua jornada com a corrida, com a atividade física, e que bom que é, por exemplo, te ver a partilhar, olha, fui correr para a margem do rio e fui correr meia hora. E eu não tenho que saber o teu pace, eu não tenho que saber quantos quilómetros é que tu fizeste. Podes partilhar, mas a questão é, o que tu estás a dar realce a ti próprio e para os outros é, eu fui mexer o meu corpo. E o resto é meu, e posso partilhar, posso não partilhar, mas não é uma competição permanente, não é se consegues fazer 5 quilómetros em menos de meia hora.
ótimo que o consigas fazer, mas trata-se muito mais do que isso. É mexeres o teu corpo, é cuidares de ti, é estares com pessoas fora do ecrã. Mas que impacto é que as redes sociais estão a ter precisamente no síndrome do impostor, em ainda ativar mais isso em nós? Estão a ativar muito, porque o que é que tu vês? Pois, é a comparação, não é? No fundo. Primeiro estão a ativar a comparação, sem dúvida. Depois estão a ativar aqui um tópico perigoso, que são tu passas a ser uma métrica externa. Portanto, tu passas a ser, o teu valor mede-se pelo número de gostos, pelo número de visualizações, pelo número de partilhas. E isso, e tu sabes isso enquanto também influencer, e eu sei disso também enquanto influencer na parte da saúde, que quer se queira, quer não, depois eu vou ter mais ou menos oportunidades em função destes números. E isto é uma coisa que há uns tempos atrás eu tive que fazer um luto. Pois, como é que não nos deixamos consumir por isto? Eu acho que é tu encontrares um equilíbrio que não é um equilíbrio ótimo, mas é que é no fundo, se tu quiseres encontrares o teu lugar e jogares as regras do jogo sem venderes a tua alma ao diabo, se quiseres. Não é? Ou seja, tu tens um podcast, precisas de visualizações, mas podes escolher ter qualidade naquilo que tu vais partilhar. E portanto, no fundo, eu não vou só convidar a pessoa mais trendy, eu se calhar vou convidar pessoas que eu acredito que vão acrescentar valor e por consequência o número de visualizações vai surgir. Porque se eu estiver lá autêntica e sentir que aquilo flui, isto vai acontecer. Então é aqui uma combinação, não é? Eu vou aceitar fazer uma publicidade para uma marca, mas é uma marca que realmente eu acredito que está ligada aos meus valores, ao meu propósito, à minha missão, àquilo que eu quero difundir. Eu não concordo com uma pessoa, mas eu se calhar não tenho que atacá-la a título pessoal. E isto é outra coisa que nós estamos a ver nos dias de hoje, não é? Altos representantes a terem conversas como se fossem miúdos na pré-primária. E hoje o meu filho perguntava-me isto: porquê que os adultos não são obrigados a fazer as pazes quando se chateiam como as crianças são? E eu, excelente pergunta. Excelente pergunta, não é? Porque ele apanhou-me a ver uma notícia, um minuto de um debate político em que se percebia claramente que as pessoas estavam zangadas umas com as outras. Eu disse, isto acaba assim, com as pessoas zangadas umas com as outras, mas é que nós somos obrigados a fazer as pazes. Estás-me sempre a dizer, porquê que os adultos não são obrigados a fazer as pazes? Excelente questão. Nós perdemos competências que, no fundo, na verdade, se eu, enquanto adulto, obrigo o meu filho a fazer as pazes, mas não estou a modelar isso no dia a dia com os adultos que me rodeiam, se vou para um debate na televisão, se estou agora aqui contigo e chatei-me contigo e saio daqui nesse conflito aberto, qual é que é a legitimidade que eu tenho depois de pedir para ele fazer as pazes? E não achas que isso acontece mais também porque estamos escondidos atrás dos ecrãs? Claro, faltam-nos estes modelos de empatia e a verdade é que o nosso cérebro, como nós vimos deste modelo biológico da sobrevivência que nos atrai mais para o perigo, mais para o negativo, por uma questão, lá está, de sobrevivermos. Portanto, entre uma má notícia e 3 boas notícias, o meu cérebro vai se captar mais. Sim, mesmo os comentários negativos, vai ficar aquele ali. Claro, e é isso que nós precisamos de contrabalançar conscientemente, acabando o dia e escrevendo, por exemplo, 3 coisas que eu gostei do meu dia e que eu possa ter aprendido com essas 3 experiências. Uma coisa que eu não gostei, que não correu tão bem, e o que é que eu aprendi também com ela. A mesma coisa de 3 notícias positivas. Descobriu-se uma vacina, esta minha amiga superou os 100 mil seguidores, esta representante portuguesa está lá fora com destaque. Uma má notícia. Mas normalmente nos mídias não se vê muito notícias positivas. Por isso é que nós temos nós próprios que nos regular e fazer isso, e por isso é que cada vez mais às vezes vamos consumindo menos televisão e mais digital, porque eu no digital efetivamente tenho mais controle sobre a agenda daquilo que eu vou consumir, ainda que o algoritmo também me trame. Mas pronto, mas sim, a comparação, a perfeição que se vende nas redes sociais, aquilo que há bocadinho partilhávamos. Quer-se vulnerabilidade, mas com um filtro, pode chorar, mas não em demasia. Não é? E encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Eu começo o meu livro com uma tradução livre do monólogo do filme da Barbie. Da atriz América Ferreira que o faz, e que é mesmo isto, que em algum momento, onde é que está o ponto ótimo para mim, sobretudo pessoa, mas sobretudo mulher, onde é que está o ponto ótimo? Porque se tu reparares, nós em termos sociais e culturais, e daí também o livro está no feminino, era isso que eu te ia perguntar. Está no feminino, síndrome da impostora, porque não é que seja uma síndrome e um só das mulheres de todo, mas
por um lado, a prevalência estudada tem revelado que é mais comum em mulheres, embora, enfim, aí também podemos estar com o silêncio envergonhado dos homens aqui a nos enviesar um bocadinho aqui algumas investigações, mas sim, tens outros fatores. Os homens têm muito mais dificuldade em se abrir nesse sentido, porque tem eles são mais dificuldade. Confiança, não é? Acima de tudo. Tem muita pressão para serem super-heróis e para a força e eu aqui sou inabalável e o homem que o homem não chora, pronto, tudo isso. Mas nós temos realmente outros fatores de risco. Nós somos educadas para o agradar o outro, nós somos muito mais cuidadoras e somos muito formatadas para cuidar do outro, para perguntar primeiro como é que o outro está. E depois então como é que eu estou. Isso é valorizado, isso é reforçada a menina que não se suja, que brinca sem se sujar, a menina que não se despenteia, que não tem a saia fora do lugar, que se comporta bem à mesa, que está sossegada. O que é uma boa aluna? É a que faz muitas perguntas e que troca ideias com o colega do lado, ou a que está bastante caladinha, sossegada e caladinha, não é? Então nós crescemos muito com esta pressão. Depois tens as camadas todas corporais. E então isto vão sendo camadas em cima de camadas de fatores de risco. Portanto, se nós somos ambiciosas é excessivo. Depois, se temos ambições em termos de carreira, não temos assim tanta representatividade e, portanto, vários estudos têm-nos mostrado, lá está, que nas mulheres executivas, por exemplo, 75% delas acabam por sofrer em algum momento de síndrome de impostor, e que tem muito a ver com isto, com estarem numa terra de homens. Não há representatividade. Mesmo empreendedorismo, por exemplo. Muito mais, muito mais. Eu posso te dizer onde é que o meu síndrome de impostor se ativou mais. Foi enquanto profissional de saúde ou foi enquanto empreendedora e empresária? 10.000 vezes enquanto empreendedora e empresária. Porque falta representatividade e porque tu própria não acreditas bem que és capaz. E há essa dúvida que é levantada também por outros, que depois dá eco à minha própria insegurança. Quando alguém te diz: a sério, és psicóloga, mas agora também tens uma empresa e és líder de uma equipa. Curioso, mas não vens de gestão, pois não? Isto é uma faísca. E és mãe, não é? Será que és boa mãe porque também tens uma empresa? Isto são várias camadas. Portanto, és influencer e não és fútil? Estranho. És bonita e ainda assim consegues ser inteligente e culta? Estranho. És comprometida e usas um decote? Estranho ainda mais ainda. E em 2025 é estes paradoxos mais que estão a voltar. És gelada e não estavas à espera? Como? Da forma vestida dessa forma? Não é? Como? Como assim? Não é? Portanto, por isso é que, sabes, eu sendo mãe de 2 rapazes, defendo muito que não é um tema de nós empoderarmos só as mulheres, é um tema de nós educarmos todos e todas. E quando nós educamos todos e todas, então nós temos uma sociedade com menos síndrome de impostor e com mais, e também direitos de igualdade, com mais empatia, porque é isso muito que falta. Cada vez mais, e a pandemia, na minha percepção, enquanto profissional de saúde mental, só veio exacerbar tudo isto. As pessoas estão a perder efetivamente esta parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia de todos os outros animais, que é o que nos faz tomar decisões mais conscientes. Lá está, onde tem esta inteligência emocional, reside tudo neste aparelho, e nós começamos a usar os nossos cérebros. Sério? Mas é real, mesmo comprovado? Sim, nós temos 3 estruturas no nosso cérebro. Nós temos o cérebro mais primário, cá atrás, mais o chamado reptiliano, que é basicamente onde estão os nossos instintos de sobrevivência. Portanto, atacas, foges. Depois nós temos uma outra estrutura, que é a estrutura dita mais o cérebro emocional. Todo o nosso sistema límbico assenta lá. Portanto, o que é que nós experienciamos de emoções primárias? A alegria, a tristeza, a zanga, o medo. Mas depois aqui atrás da nossa testa está efetivamente esta estrutura, que é aquela que precisa de mais energia. Portanto, quando estás mal dormida, com sede, com fome, não tomas as melhores decisões. Não tomas as melhores decisões. E é tudo aqui. É aqui que vem esta conjugação. É aqui que, se quiseres, o maestro que vai buscar aqui atrás os instintos, as emoções, mas que depois coordena e que traz o quê? Que traz este sentido de atenção mais focada, que traz este sentido de curiosidade e de observação. Quando nós falamos do mindfulness, a atenção focada é aqui que está essa nossa capacidade. Então todas essas práticas é de nós nos centrarmos e focarmos. Esta estrutura do córtex pré-frontal. Porque aquilo que acontece é, no fundo, imagina, temos muitas estradas no nosso cérebro, e quando treinamos a nossa atenção focada, quando aumentamos o nosso autoconhecimento e aumentamos estas competências de inteligência emocional, é, no fundo, como se estivéssemos a aumentar as autoestradas desta estrutura. Então fica mais fácil navegar aqui. Quando eu estou com uma dúvida e estou a entrar num padrão repetitivo antigo,
que eu sei que é um padrão e que é errado. E quando eu tenho agora uma ferramenta que é eu tentar sair de mim e pensar, ver as coisas de fora, é eu. Estás a usar o córtex pré-frontal. Exatamente. Okay, que é isto, seres observadora de ti mesma. E isto é uma das ferramentas aliás, que eu trago no livro, que é fundamental, que é tu não vais extinguir esta voz interna que te autoquestiona. O que tu vais é te relacionar com ela de uma maneira diferente. Tu podes baixar o volume dessa voz, tu podes não te deixares guiar por essa voz. Lá está, tu não queres que esta voz que está aqui atrás, primária, que comande. E é tu não és essa voz. Tu não és essa voz. Tu não és mesmo essa voz. Eu gosto sempre do exemplo do autocarro amarelo, sabes? E a pensares, quando estás nesses momentos, onde é que tu estás sentada nesse autocarro amarelo se ele representar a tua vida? Tu estás num lugar de condutora ou tu estás lá atrás, num lugar de passageiro? E muitas vezes, quando esta voz vem e diz: pá, Filipa, já viste, não és o número 1 do teu livro, lançaste o livro, olha, estiveste no top 10, mas não chegaste a número 1. E olha quantas pessoas já venderam mais do que tu. Onde é que eu estou no meu autocarro? Eu não estou no lugar de condutora. E repara, há lugar para esta voz. E eu quero arranjar lugar no meu autocarro para esta voz crítica, para esta voz que me questiona, que me coloca em causa. E eu quero aprender a falar com ela. E portanto, quando eu sou observadora de mim, eu olho para esta voz como: tu és uma passageira, tu não és a condutora. E olha, sim, tu tens legitimidade. Eu não sou o livro mais vendido. Mas a questão é, isso define a qualidade do meu livro? Isso define a minha qualidade? Eu acho que não. Então nós podemos concordar em discordar. E eu posso levar esta passageira, sendo uma passageira, e vou voltar-me a sentar no meu lugar de condutora e dizer: eu não sou só um número de vendas. Não foi isso que eu quis para definir o valor do meu livro. Mas não achas que às vezes essa voz pode vir também numa de nos fazer querer mais? E pode ser positivo? Daí a diferença entre aquilo que é uma crítica tóxica daquilo que é uma crítica construtiva. Porque se esta voz vier de um lugar a me dizer: olha, Filipe, a quantas pessoas é que estás a chegar? Quantas vendas é que tiveste? Como é que podias chegar a mais pessoas? Isto é uma crítica super construtiva. Outra coisa é: já viste quantos livros é que vendeste? Afinal não és assim tão boa. Sabes que aquela tua colega já vendeu mais? É a forma que o discurso é feito. A forma como o discurso é feito. Mas de que forma é que o síndrome de impostor não é procrastinação muitas vezes? A procrastinação é uma das consequências e sinais. É um sinal e é uma consequência da síndrome da impostora. E ainda bem que tocas nisso, porque é um dos sinais que muitas pessoas não associam a síndrome do impostor. Mas realmente um dos marcadores, por exemplo, no local de trabalho ou mesmo nas faculdades, na escola, que nós podemos ver de alguém que se calhar tem altos níveis de síndrome do impostor, é a procrastinação. Porquê? O que é que te faz adiar uma tarefa? É tu sentes que não és capaz, não é? É tu sentes que não és capaz. Então estás-te a proteger de quê? Daquilo que tu achas que vai ser uma falha óbvia. Então tu ficas no banco. Tu não queres ir a jogo. Então quando tu ficas no banco, tu não arriscas perder. Tu não arriscas ser uma má jogadora. A questão é que tu também te privas de ganhar. Sim. E sobretudo de jogar, de experimentares, de te divertires. Então a procrastinação é um dos sinais de síndrome de impostor e também muitas vezes, lá está, é uma consequência quando este síndrome de impostora está muito desgovernado. A dificuldade de delegar é outra. Ou seja, nós às vezes acreditamos, e eu falo sobre os 5 tipos de Pois eu queria te perguntar isso, porque quando tu falaste dos 5 tipos, eu automaticamente a minha cabeça foi: eu sou a super mulher. A super mulher, sim. Imediatamente. Mas explica assim os 5 tipos. Nós podemos ser um bocadinho dos 5, mas normalmente há um ou dois que grita assim mais cá dentro. Nós temos esta ideia, lá está, da super mulher, e portanto é muito aquela pessoa que acha que tem que chegar a todo o lado e as 24 horas tem que dar para todos os pratos a girar e girar bem. Portanto, nenhum prato pode cair, eu tenho que ser excelente em tudo, tenho que chegar a todo o lado. Portanto, é aquela pessoa que pedir ajuda, nem pensar. E que repara, diz que sim a tudo, se calhar. Que diz que sim a tudo, tem muito mais dificuldade em colocar limites. E não é o pedir ajuda, nem pensar, não é por egoísmo. É porque eu não quero pesar o outro, não é suposto eu ter que pedir ajuda, não é suposto pedir ajuda e eu falhar. Pronto. Então eu tenho que fazer tudo bem, sozinha, mas tenho que chegar a todo o lado. Isto é a super mulher, super homem. Depois tens a solista, que é aquela que mais do que fazer tudo, tem que fazer tudo sozinha. Sempre que alguém participa em algo que eu faça, não tem tanto valor. Estavas-me há bocadinho a dizer, por exemplo, começaste o teu podcast sozinha. Então imagina, se tivesse isto a solista, agora que transitaste para ter mais estrutura, dizias: agora mas está a correr bem, está a correr bem porque eu tenho ajuda. Tenho uma equipa por detrás. Antes, que eu estava sozinha e que fazia tudo e a edição toda, antes é que tinha valor. Agora já não tem.
Ok, portanto, a solista é aquela pessoa que só que se consegue dar mérito quando faz tudo sozinha do início ao fim. Depois tens a perfeccionista, pronto, que, como é óbvio, o nome indica, acredita que tudo tem que efetivamente ser perfeito. Portanto, a procrastinação surge aqui muitas vezes porque é aquela pessoa que se prepara e sobreprepara e adia porque ainda não está suficientemente bem preparada para. Portanto, continua e é muito exigente, tudo tem que ser incrível. Depois tens um tipo de síndrome de impostora, que é aquela que também acredita que tem que fazer tudo bem à primeira e, portanto, se não for à primeira já não tem valor, portanto, anula completamente. Mas dá-me um exemplo disso. A questão da aprendizagem. Por exemplo, olha, começas a correr. E experimentas e custou muito e não consegui. Não é para mim. Não é para mim. Pronto. Só consegui correr 5 km passado 2 meses de treino. Não. Se eu fosse uma boa corredora inata, eu teria conseguido fazer isto à primeira. Portanto, eu corro, mas não sou boa. Sou mediana. Pronto, porque se eu fosse mesmo boa, ou a aprender uma língua, se passado uma semana aquilo ainda não é fluente, não é para mim, não é? Ou seja, nós aqui acreditamos que aquilo em que somos bons tem que ser um talento inato, tem que lá estar assim muito, muito rápido. Então acabas por ter estes subtipos da perfeccionista, da super mulher, daquela que acredita que tem que fazer tudo sozinha, daquela que acredita que tem que fazer tudo bem à primeira. Que são aqui algumas mas podem derivações. variar de acordo também com a fase de vida que estás, com os projetos que estás a ter. Sei lá, por exemplo, eu identifico-me imenso com a super mulher, mas depois há um projeto específico que eu sei que tenho vindo a adiar, pôr esforço em, procrastinando, obviamente, porque eu acho que deep down não acredito que seja capaz. Exato. E acho que isto não tem a ver com ser a super mulher. Acho que isto se calhar já é o perfeccionismo em mim. É o perfeccionismo, sim, é o perfeccionismo. Ou aquele último que estavas a dizer, que deste o exemplo da corrida, como é que se chamava? Sim, esta questão também da especialista. E de ser a primeira. A especialista, aí até provavelmente até pode ser um bocadinho da especialista, porque a especialista é o subtipo que acredita que eu tenho que saber tudo e tenho que estar muito bem preparada antes de. E repara, é o que tu estás a dizer, Mariana, que é eu na minha vida, por exemplo, num determinado projeto posso estar mais com um subtipo, na minha vida pessoal posso estar mais com outro, e eu já tive vários subtipos mais dominantes. Este da especialista claramente já foi um subtipo muito dominante em mim, na casa sobretudo dos 20 e mesmo nos 30 e poucos, que era aquela coisa de ainda não vou aceitar esta oportunidade, estão-me a convidar, mas eu ainda não tenho aquela pós-graduação. É melhor eu ter primeiro a pós-graduação, que depois eu vou ter mais legitimidade de aceitar, ou ainda não é para mim. E isto claramente, lá está, é vozes da cabeça. São vozes, e depois no segundo a seguir quem é que vai aceitar? Vai aceitar uma pessoa menos bem preparada do que tu, e tu vais te sentir como uma otária. Mas a verdade é que tu deixaste aquela oportunidade de passar. E novamente, eu posso trazer isto para o lado positivo, posso, que é no sentido de brio, no sentido de responsabilidade, que é se eu sinto que isto é um convite que me está a surgir uma oportunidade, que eu quero me sentir suficientemente bem preparada, honrar o convite e honrar a oportunidade, eu vou-me preparar. Até posso fazer, lá está, mais uma formação, posso correr atrás. Mas por que não aceitá-la agora, se eu tenho esse sentido de responsabilidade? Quando é que eu vou saber o suficiente? Nunca. Mas onde é que está o limite? Que é para dizer que sim ou não. Estou pronta ou não estou? Aqui o limite é muito. A tua resposta vem de um lugar de medo ou vem de um lugar de liberdade? E isto pode ser uma pergunta que desempata. Quando tu dizes que não, por exemplo, é um convite, tu estás a dizer que não em liberdade, porque é uma coisa que neste momento tu não queres, não é aquilo que mais te apaixona, não é aquilo que se vai encaixar melhor no teu puzzle da tua vida, com as tuas prioridades e valores. Ou tu estás a dizer que não num lugar de medo, porque tu sentes que não tens ainda aquilo que é preciso para. Que ainda não és o suficiente, que ainda não sabes o suficiente, que não tens idade ainda suficiente, que ainda... Qualquer coisa vem de onde? E quando nós fazemos esta pergunta, isto às vezes ajuda-nos a desempatar, porque a síndrome da impostora faz-nos viver nesta prisão de evitamento. Eu digo que não, mas não é porque eu não quero, é porque eu tenho medo. É porque eu acho que não sou suficientemente capaz ou não tenho suficiente valor. Outra coisa é eu dizer que não, porque não é para mim. Ou não é para mim agora. E acho que isso é completamente diferente. Tu tens muitas pessoas que vão ter contigo da minha geração e sentem muito isto. E em que áreas? É mais na parte profissional? O que é que tu sentes que
que é mais comum na minha geração, sentirem isto? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é fenomenal cada vez mais pessoas dos 20 aos 29 estarem a pedir apoio psicológico e irem ao psicólogo como vão ao dentista. Acho que é inacreditável. Deixa-me mesmo feliz, porque há uns anos atrás isto era impensável. Eu sento-me num qualquer café e ouço, ainda esta semana, colegas de faculdade a falar: olha, sabes que a minha psicóloga disse-me isto, e a tua? A minha, a tua, ok. Sim, basta ir há 5 anos atrás que isto não era assim. Era impensável. Portanto, esta normalização de sim, é expectável e, aliás, é um direito que nós devemos beneficiar e conseguir ter um profissional de saúde mental em algum momento das nossas vidas. Portanto, isto é uma conquista incrível. Agora, aquilo que eu sinto é que vêm pedidos muito pesados em pessoas muito novas. Sim, vêm pedidos muito pesados em termos de doença mental, ou seja, pessoas com 20, 22, 24, 26, com já um histórico de medicação e de crises de ansiedade muito grande, com quadros de burnout, de exaustão, lá está, profissional relacionado com a faculdade, pessoas com um ano de experiência profissional e a sentirem-se completamente atropeladas. E aqui é que tu percebes também a conjetura atual, os desafios que traz, ou seja, neste sentido de, por um lado, tu estudas 5, 6 anos e de repente és lançada aos lobos. E se tu parares para pensar, quando nós acabamos de estudar, independentemente de irmos para a faculdade ou não, mas quando acabamos de estudar, acabam-se o guião pré-definido, porque até lá tiveste um guião que não foi feito por ti. Tinhas horários que não eram definidos por ti, e a partir dali és tu que defines, e tu queres muito essas rédeas, mas quando tu as conquistas, isso tem muito mais de assustador do que de entusiasmante às vezes. E é aqui que depois vêm os desafios, que é: que emprego? Aquele que me paga bem ou aquele que eu me sinto apaixonada? Depois temos aqui a conjetura, também muito portuguesa, de ordenados baixos em função daquilo que depois são as exigências para uma renda, de uma casa. Tens essa frustração, e há muitos jovens que trazem essa frustração com 27, com 28, com 29, com 30, que é: já estou no mercado de trabalho, tenho um ordenado que é satisfatório e ainda assim não consigo ter uma casa própria. E ainda assim vou a casa ao fim de semana dos meus pais de 15 em 15 dias e trago marmitas. E ainda assim tenho que fazer... Ou ainda estou a viver em casa dos meus pais. Portanto, ou estou a dividir casa com 2, 3 colegas, ou ainda estou em casa dos meus pais. E ainda não tenho carro próprio. E ainda não consigo fazer aquelas férias que eu queria. Portanto, há aqui muitas aqui surge o síndrome do impostor, porque nos comparamos com a geração anterior que tinha tudo diferente. Comparas-te com a geração anterior, ou podes-te comparar com pessoas da tua idade, com o colega de idade, e que diz: olha, mas ela tem a mesma idade do que eu e tem. O que é que ela faz que eu não faço? E os pais às vezes também dizem isso. Corre tu atrás, porque olha, aquela tua colega já saiu de casa dos pais, tu ainda não. E depois vamos tendo estas camadas também, nós mulheres, de será que já estás na tua ótima forma física ou ainda não? Vê lá, porque senão vais ficar apatia. E depois começa esta pressão de, em algum momento, tudo bem, mas tens 26, 28 e ainda não tens um namorado? Nunca tiveste uma relação séria? E de repente isso não era um tópico na agenda, mas começa a ser um tópico na agenda. Entras nos 30, é oficialmente um tópico na agenda. Portanto, nós vamos tendo estas camadas, é quase uma checklist que alimenta a síndrome do impostor, que é o que é que tu já devias ter, como há bocadinho estava-te a dizer, desde que nós nascemos. Onde é que tu já devias estar e o que é que tu já devias ter conquistado que tu ainda não conquistaste com a tua idade. Portanto, aos 3, claramente tens de conquistar largar fraldas durante o dia. E já vais ligeiramente atrasado, mas vá, num limite. De noite, vá aos 4, porque aos 5 já ninguém tolera uma criança com fraldas. Portanto, e aqui é a mesma coisa, que é com que idade é que tu tens que ultrapassar a barreira dos 1.000 euros de ordenado, dos 1.200, dos 1.400? Com que idade é que tens que sair da casa dos teus pais, que senão já és um bocado acomodada ou mesmo falhada? Com que idade é que tens que sair da Europa e teres um passaporte? Porque senão... E a questão aqui é, isto são sonhos ou é uma checklist? Porque quando são sonhos, é o lado bom, que é aquilo que nos faz estimular. Mas nós, em primeiro lugar, nem todos temos a mesma definição de sucesso, portanto nem todos podemos partilhar dos mesmos sonhos. E isso é importante respeitar. Em segundo lugar, se isto se torna uma checklist e não uma lista de sonhos, então a cada conquista eu só vou passar, lá está, para a síndrome do próximo sonho. Portanto, eu conquisto e digo next. Filipe, mas nós temos espaço para sonhar? Nós temos que ter espaço para sonhar.
Nós temos que ter espaço para brincar, nós temos que ter espaço para nos levarmos menos a sério. É que eu vejo, e sei termos lá, prazer, não é? amigas minhas que entraram no mercado de trabalho, têm salários horríveis, saem de casa porque têm de ser e estão a gastar todo o dinheiro que ganham a pagar renda e a suportar os custos e esquecem-se um bocadinho, nem sequer gostam daquilo que fazem porque acabaram por escolher um curso porque escolhemos o curso também muito novos e não sabemos o que é que queremos e chegam ali a uma idade, à minha idade, que não gostam do que fazem, ganham pouco, estão fora, têm de suportar os custos de estar fora. E onde é que há espaço para sonhar aqui? Constrói uma escada. Constrói uma escada desde o ponto onde tu estás até o ponto em que tu queres chegar, com vários degraus pequeninos. Por exemplo, estás nesse trabalho, esse trabalho não te diz nada, ok? Paga-te as contas. Quais é que são os teus 5 maiores sonhos? Quais é que são os teus 5 maiores objetivos? Quais é que são os teus 5 valores principais? O que é que não é negociável para ti? E tu podes lá estar num trabalho que tu detestas e tu me dizes, mas não é negociável para mim a liberdade e a autonomia que eu consegui ao sair de casa dos meus pais. Sobretudo, se calhar, pela relação que tinha com eles. Ok, então eu passo a acordar todos os dias já a poder olhar para aquele trabalho de uma maneira diferente. Que é, ele não me concretiza em termos de criatividade e eu até posso não me identificar no ambiente de trabalho, mas ele está a dar uma coisa que é muito valiosa para mim, que eu se calhar tenho que, lá está, a dar mais importância a isso. Agora, qual é que são os degraus que eu posso subir e que eu posso delinear, degrauzinho a degrauzinho, para sair de onde eu estou e ir para onde eu quero ir? Porque imagina, eu tenho 25, 26, estou num emprego que não me diz nada, eu quero sair daqui e quero ir para outro. O que é que eu preciso? Eu preciso de competências. Competências que sejam dignas de alguém me pagar. E posso chegar à conclusão de que preciso fazer uma formação. Ok, então, nos próximos meses eu posso passar a ter um objetivo que é poupar o suficiente para fazer esta formação enquanto eu trabalho, mas ela vai-me capacitar a seguir para me meter um pé no mercado de trabalho de forma diferente. Então eu não ando a arrastar-me, nem a sobreviver. Eu estou onde estou a treinar a minha resiliência todos os dias, mas estou focada onde eu quero chegar. E isso é que é o essencial em qualquer idade, em qualquer geração. Que é, eu preciso de, no meu dia-a-dia, ter um dia-a-dia que me faça bem. Eu não vou ser utópica, nem todos vamos ter o nosso dia-a-dia de Trabalho de sonho sonho, e não, mas eu preciso de estar num ambiente onde eu me sinta bem, onde eu sinta que estou a me respeitar, que estou a acrescentar valor e se quiseres, às vezes é aquela pergunta que nós não gostamos, mas que nos dá aquele murro no estômago, mas que é, se eu tivesse 30 dias de vida, o que é que eu faria com eles? E quando a nossa resposta é radicalmente diferente da nossa realidade atual, isso só pode ser um sinal de que eu preciso mudar a rota. Agora, ninguém tem que mudar a rota de uma forma radical. É de grau a degrau. Aliás, qualquer mudança sustentável não é súbita. Sim, é isso. Quando queremos mudar parece que é tudo muito assustador por ser muito grande. Exatamente. Estou tão mal, está tudo tão mal, que parece que é um desafio tão grande que eu não vou conseguir sair daqui. E se calhar não está tudo mal. Portanto, logo aqui há o tal desafio de perceber o que é que já está bem e o que é que eu quero manter e que conquistas é que eu quero também ressalvar em mim. Isso é super importante, porque aqui o que desempata esta voz interna que nos leva a sentir fraudes muitas vezes é precisamente esta não valorização daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. Se eu estou num trabalho que me paga o suficiente para eu ter o meu espaço próprio, ainda que não me satisfaça psicologicamente ou não cumpra com o meu talento, como é que eu posso me sentir uma falhada? Como é que eu não me dou mérito de ter conseguido um trabalho, que me paga algumas contas, de ter tido a coragem de sair de casa dos meus pais, de ter abraçado um dia-a-dia que me dá a liberdade, mas que também me confronta com a escassez de todos os dias estar a fazer contas? Isto é preciso uma grande coragem para estar aqui. Portanto, se eu não valorizo isso, então eu vou valorizar o quê? E essa valorização é um combustível para eu me dar mérito, para eu me dar valor e para eu subir esta escada. Dar força para não é? E nós muitas vezes, nós adoramos o antes e depois das redes sociais. Não é? As pessoas adoram, perdeu 15 quilos, agora corre uma meia maratona, uau! Onde é que tu começaste? Onde é que estão as fotos da primeira semana? Do primeiro mês? Nós esquecemos muito rápido disso. Muito rápido. Eu própria, sei lá, estou nas redes sociais há muitos anos e eu tenho muitas vezes de parar e olhar para trás e ver, porque às vezes estou constantemente a ter aquelas dúvidas de não me sinto suficiente, aquilo que a vizinha do lado já alcançou muito mais que eu, está a fazer aquilo que eu não estou a fazer e já devia estar a fazer, e estas vozes surgem muito constantemente e eu tenho que estar sempre a comparar-me comigo.
É não comparar-me com os outros, é olhar para trás e ver o que é que eu já consegui até agora. E obrigar-me a parar para pensar sobre estas pequenas vitórias que fui tendo para conseguir aproveitar o momento, não é? Completamente. E esse é um exercício permanente, Mariana. Esse é um exercício permanente. Porque há sempre qualquer coisa que nós tínhamos de ter feito de forma diferente. Há sempre qualquer coisa que nós já tínhamos de ter alcançado e não alcançámos. A questão é porquê? Esse cara estava a fazer outra coisa. E a questão é que é um processo novamente. Aí ajuda-nos muito nesta questão da autoestima e de valorização pessoal, nós cuidarmos da maneira como nós falamos connosco e nos retirarmos desse contrarrelógio. Eu vejo 1 milhão de livros a nos ensinar e muitas aulas a nos ensinar como falar com o outro. Comunicação consciente, comunicação eficaz, comunicação empática nas escolas. Como é que deves falar com o teu coleguinha? Como é que deves falar com a tua mãe, com o teu pai? E onde é que tu aprendes a como é que deves falar contigo? Contigo, cá dentro. Porque eu já disse coisas, reconheço a mim mesma, que nunca disse a ninguém na minha vida. É isso, como é que tu falarias com a tua melhor amiga, não é? Dizias Sabes isso? que às vezes, eu até já pergunto, como é que tu falas com uma pessoa que tu respeitas? Não é preciso ser a melhor amiga, Nem não é é? preciso ser a melhor amiga, porque há dias em que tu nem consegues ir aí a esse lugar de amor. Mas como é que tu falas com uma pessoa com quem tu cruzas na rua que não tens confiança e que respeitas? Como é que tu falas com essa pessoa? Eu não falo com essa pessoa de uma maneira agressiva, como em muitos momentos já tive. E repare, quando eu digo agressiva, é estas subtilezas de pá, que estúpida, fogo, esqueci-me disto. Isto é agressivo. E eu chamar-me estúpida é agressivo. Não há outra maneira de apelidar isto. É que parva, que horror, pá, que nojo. Olha, disseste isto. Estar a estás tu analisar todos, novamente. é isso, analisar todos os comportamentos. É. Tens de ser perfeita. Portanto, estas expressões é completamente diferente. Eu poder olhar, lá está, por exemplo, uma coisa que eu escrevi, dizer, olha, pronto, eu não me identifico com isto. É curioso. Ok, eu percebo que esta foi a minha melhor versão há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, mas olha, eu realmente não me identifico com isto agora. Dei o meu melhor naquela altura, agora estou noutro lugar, entretanto evolui. Olha, que bom é que eu não me identifico com isto, porque isto faz-me sentir que eu realmente continuo a caminhar e não estagnei. Outra coisa é olhar para isto e dizer, pá, que vergonha, tu escondes isto, não mostras isto a ninguém. Isto é, Mas não é difícil, o meu próprio processo. É difícil não abraçar essa versão que nós já não nos identificamos. Claro, mas precisamente é um processo e quanto mais nós nos influenciarmos uns aos outros a fazermos isso, a normalizarmos este abraçar das versões que eu já não sou, mas com respeito que eu não estaria onde estou se não fossem aquelas versões, a normalizar que os pontos de partida nunca são românticos. Nunca são românticos. Não há ninguém que avance sempre motivado durante 30 dias. Quer dizer, nós sobrevalorizamos a motivação em enorme escala. Não é? Portanto, nós queremos o resultado, mas não estamos disponíveis para o processo. E a questão é exatamente essa, é que qualquer processo de mudança, qualquer processo até de vivermos hoje em dia, de socializarmos uns com os outros, implica uma boa dose de desconforto. E nós precisamos tanto de algum desconforto como de conforto. E é isso que eventualmente, entre a minha geração e a tua, é isso que eu se calhar posso ter um bocadinho mais a favor. É que às vezes, numa nova geração, se idealizou tanto a felicidade e o colocar limites que às vezes podemos ter exagerado. É sério? Achas isso? Acho, ou seja, esta questão às vezes de eu não aceito menos do que isto, nem uma vírgula. Calma, se calhar podes ter que aceitar uma vírgula abaixo disso e isso pode ter que fazer parte do teu caminho de construção. Ou seja, eu não vou aceitar nunca sair fora de horas do meu trabalho. Por que não? Será que isso é assim tão desrespeitador se tu estiveres a lutar pelo teu sonho? E se estiveres numa equipa que te acrescenta valor? Será que isso faz mesmo te uma workaholic? Nem preto nem branco, nem 8 nem 80. Lá está. Quer dizer, acho que às vezes voltamos a cair no tema das polarizações. Eu não quero ser a geração da minha irmã mais velha, nem dos meus... Sim, eu percebo e concordo. Eu se calhar... vejo coisas nos meus pais que eu não me identifico, vejo coisas na minha própria geração, lá está, dos anos 80, que hoje em dia já colocam um travão, mas também lá está, acredito e tento passar esses valores que nós precisamos mesmo em termos de necessidades psicológicas, ou seja, estas doses diárias para nós estarmos em equilíbrio. Nós precisamos tanto de alguma dose de desconforto como de uma boa dose de prazer. Nós precisamos de uma dose de autocrítica, lá está, construtiva,
como precisamos de uma dose de autoestima. Eu acho que se calhar é porque nós tivemos os exemplos das últimas gerações e usamos isso como eu não quero isto para a minha vida. Exatamente. Que voltamos para o completo oposto. Sim, só que lá está, sabes, a ideia quando se diz eu vou dar uma volta a 360 graus. Pés, volta, dá a volta e volta para o mesmo. Ou seja, eu posso não estar virada para aqui e estou virada para ali, mas eu estou exatamente no mesmo ponto. Sim, faz sentido. E a questão é muito essa. Aliás, tens agora esta série que tem estado assim a falar-se muito sobre a questão da adolescência, e tu vês exatamente isso, em que este pai fez exatamente o oposto daquilo que o pai dele lhe fez. Ou seja, esta ideia de eu faço o que fizer, eu não vou bater fisicamente nos meus filhos. A questão é que há mais patamares de parentalidade do que isso. E portanto aqui é exatamente a mesma coisa. Tu podes dizer, eu faço o que fizer, eu vou crescer, eu não vou trabalhar mais do que 8 horas diárias. E de repente tens o teu emprego de sonho à porta, só que de uma forma desconstruída, como freelancer, como empreendedora, em que adivinha, se calhar vão haver alguns dizem que vais trabalhar mais do que 8 horas e vais dizer que não a isso, porque meteste e juraste a ti própria que nunca trabalharias mais do que 8 horas na tua vida. Esta rigidez, e esta que é o indicador, tudo que é demasiado rígido, tudo que nós dizemos nunca, sempre, é para desconfiar. Porque nós precisamos de flexibilidade. Portanto, para nos valorizarmos e para sermos felizes e para encontrarmos alguns equilíbrios desequilibrados, no fundo, há que de alguma forma trazer flexibilidade. Portanto, sempre que tu dizes a ti próprio, eu nunca ou eu sempre, desconfia. Policiar-nos nesse sentido. E um bocadinho para resumir também a conversa, que no livro tu dás muitas dicas práticas também de como sairmos deste loop, e também tem imensos exercícios escritos, porque é também para promover, ou seja, o nós conscientemente tentarmos expressar aquilo que vai na nossa cabeça, fazemos estas questões, pormos estas questões cá para fora, para não serem só questões internas. Porque é que funciona tanto nenhuma assim? mudança se faz só de leituras e só de pensamentos. Tu precisas de ação, tu precisas de ação concreta e precisas de muitas ações, pequenas ações, para teres realmente uma mudança sustentável. Então o livro é mesmo este guia prático em que te vai dando um desafio, um convite, de escreveres, de fazeres hoje diferente, de observares amanhã, de ires buscar aquela lista, de mudares o diálogo. E são esse conjunto de ações, a par da leitura, que te dá esta integração e esta aprendizagem. E só aí é que tu tens uma mudança sustentável. Portanto, tu leres sobre síndrome de impostora ou tu leres sobre autoconfiança, boa sorte, não te vai fazer nada. Sim, enquanto não aplicares, não vai haver a mudança. Tens que aplicar no teu dia-a-dia. E isso, por isso é que este livro tem que vir sempre acompanhado de um lápis. Claro. Não, tem imensos exercícios. Muitos. E a ideia foi mesmo essa conjugação. É para ir lendo e ir fazendo. Sim, e mesmo dentro da leitura procurei dar informação, mas depois uma citação mais motivacional, um exemplo de um caso real, falar sobre mim na primeira pessoa. Portanto, este livro não foi escrito um pedestal, pelo contrário, foi escrito como nós estamos hoje, de pé descalço, de coração aberto, com imensa vulnerabilidade, a dizer, olha, eu sou uma pessoa como tu és e eu vou dar-te a mão neste processo, que é um caminho que eu já percorri e já percorri várias vezes de formas diferentes, porque esta é uma espiral e eu acredito e não acabou aqui. Não acabou aqui, sabes? Isto é uma escada em caracol, que muitas vezes tu estás no 10º piso, no mesmo prisma onde estiveste no segundo, e tu quando olhas cá para baixo a visão é muito parecida, mas tu estás num piso diferente, mas a visão é muito parecida. Então eu sinto que na nossa vida nós vamos estando em escadas em caracol. Então quando me dizem, lá voltei eu ao mesmo, não voltaste ao mesmo, estás num ponto de perspectiva parecido, mas ser justa contigo, tu não estás no mesmo andar, não estás no mesmo patamar. Gostei muito desta perspectiva. É muito por aí. Olha, para terminar, 2 perguntas finais que eu costumo fazer. É uma recomendação de um livro, para além do teu, que tu achas que toda a gente devia ler? Olha, eu tenho assim andado ultimamente encantada com vários livros, mas eu aconselharia o último e o primeiro livro da Luísa Sobral, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, que foi um livro que eu devorei em 2 tardes e é uma obra de arte que eu... É sobre quê? Olha, é assim um livro fascinante, basicamente, em que ela ela reinventou uma peça de todo um conjunto de uma história. Ela parte do fim e passa-se isto na Alemanha, naquela fase também da Segunda Guerra Mundial, dos encontros e dos desencontros.
Enfim, não quero fazer aqui muito spoiler, mas acho que é um livro brilhante que nos faz contactar com a vulnerabilidade, que nos faz contactar com a perda, com aquilo que nós idealizamos e que às vezes é diferente, e como a nossa vida pode ser uma sucessão de coisas se nós quebrarmos os nossos guiões. E é um livro também que aborda muito o impacto do trauma, e sobretudo nós estamos muito preparados para o futuro que nós não conhecemos, mas nós estamos menos preparados quando acontece qualquer coisa no nosso presente que muda o nosso passado. Isso é algo que nós estamos menos presentes, menos preparados. E quando porque mexe com as nossas crenças, com aquilo que acreditamos que somos. Que nós somos, tu descobres uma coisa sobre o teu pai, tu descobres uma coisa sobre a tua mãe, tu descobres uma coisa sobre a tua infância, e de repente todas as tuas memórias são sacudidas e tu ficas aonde? Quem é que tu és afinal? Pois. Então acho que é assim Boa. um livro brilhante. Olha, e qual foi o conselho que tu recebeste assim mais recentemente que tenha marcado? Que pedir ajuda é dos meus atuais maiores atos de coragem. Giro. Sim. Gostei. E portanto eu tenho retido muito isto, que quanto mais eu pedir ajuda, mais corajosa eu estou a ser. E mais estás a ajudar as pessoas à tua volta e Também. elas a ti. Também. Sim. Obrigada, Filipe. Gostei muito de ter aqui. Foi um gosto Adorei. também para mim. Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume.